Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos mais 2 capítulos do livro de 1 Samuel, capítulo 6 e capítulo 7. No capítulo 6 encontraremos a devolução da Arca da Aliança aos israelitas e no capítulo 7 encontraremos as primeiras ações ministeriais públicas do profeta, do juiz, do sacerdote Samuel. Ele convocou o povo ao arrependimento para experimentarem a poderosa e amorosa companhia do Senhor. Muito bem, você deve estar se lembrando dos episódios narrados no capítulo 5, de como os filisteus e depois os próprios israelitas estavam enfrentando muitas dificuldades com a Arca de Deus. Tanto os filisteus, mas principalmente os israelitas, tinham que aprender algumas verdades sobre Yahvé e a nossa relação com ele. Por isso, estou colocando como título para esse capítulo a seguinte frase: verdades básicas para o relacionamento com Deus. Eu repito, verdades básicas para o relacionamento com Deus. E o desafio que esse estudo nos traz é bastante claro. Somente aquele que se relaciona adequadamente com Deus tem o privilégio de desfrutar da sua presença abençoadora. Eu repito, somente aquele que se relaciona adequadamente com Deus tem o privilégio de desfrutar da sua presença abençoadora. Então vamos observar nesse texto 7 verdades sobre o nosso relacionamento com Deus. A primeira verdade é que Deus requer de todos um arrependimento prático, versículos 1 a 3. Ora, depois de 7 meses... Demorou 7 meses, os filisteus então perceberam, notaram que a arca do Senhor não era um bom troféu para ser levado por todo o país. Eles então consultaram seus sacerdotes e os adivinhadores sobre a maneira certa de devolverem essa arca para o Senhor. Nos versículos 1 a 3, nós vemos exatamente isso. O que se percebe é que o incrédulo não sabe tratar corretamente as coisas de Deus. Um Deus santo só limite santidade diante dele. E a arca do Senhor só servia mesmo para os israelitas. Agora, se para Israel a arca era uma bênção, para os filisteus a arca era um instrumento de julgamento contra eles. Assim, não havia lugar para a arca no meio dos filisteus. Eles resolveram então devolver Israel. Mas essa devolução deveria demonstrar um arrependimento prático. E a maneira prática de demonstrar era enviar uma oferta pela culpa, para que assim ficassem livres da peste que os atacava de modo violento. No Novo Testamento, quando João Batista começou a pregar, ele exigiu também dos seus ouvintes frutos de arrependimento. E essa exigência também é feita para nós. O arrependimento envolve uma mudança de vida. A segunda verdade, então, é que Deus deve ser sempre glorificado com a melhor oferta. Mesmo sendo sacerdotes pagãos, as autoridades espirituais dos filisteus orientaram corretamente aqueles que queriam devolver a arca. Deveriam devolver a arca com ofertas de ouro. Representações dos tumores e dos ratos que atingiam a população deveriam ser cunhadas em ouro e essas peças, então, deveriam ser entregues juntos na devolução da arca. Deveriam fazer essa devolução de imediato, pois tendo por base a experiência que os egípcios tiveram de ficar protelando a libertação dos israelitas e isso só trouxe prejuízo para eles, os sacerdotes, então, orientaram os filisteus que rapidamente fizessem isso e não endurecessem seus corações, devolvessem rapidamente a arca do Senhor. A lição que aprendemos dessa parte do texto tem a ver exatamente com a nossa disposição de agir rapidamente em consonância com aquilo que aprendemos sobre como nos relacionamos com Deus. A terceira verdade é que Deus comprova sempre o seu poder, mesmo quando ele é testado, versículos 7, 8 e 9. Nesses versos, vemos os filisteus ainda duvidando que os males que lhes sobrevieram eram devido à presença da arca dentro do seu território. Eles ainda estavam vacilando. Muitas vezes, nós mesmos achamos que os acontecimentos não se relacionam às ações de Deus. Isso é incredulidade, isso é falta de discernimento espiritual. Em nossas vidas, querido amigo, não existem acasos. O que nos acontece vem para nos ensinar alguma lição ou nos corrigir de algum pecado.
O que acontece conosco tem o propósito de nos levar mais perto de Deus. Mas o que muitos estão pensando é que Deus está ausente dos eventos que acontecem no nosso dia a dia. A arca, junto com o cofre contendo as figuras de ouro oferecidas ao Senhor, deveriam ser colocadas numa carroça puxada por 2 vacas novas que ainda não tinham sido usadas para qualquer trabalho. E conforme o trajeto daqueles animais, os filisteus poderiam confirmar se as pragas e as pestes que os atacaram eram ações de Deus ou apenas eram fruto da casualidade. Como temos reagido diante dos fatos grandes e pequenos que acontecem no nosso cotidiano? Temos encarado de modo comum? Será que é alguma coisa natural que acontece com qualquer outra pessoa? Ou será que temos visto a mão de Deus sinalizar o nosso caminho? Querido amigo, lembremos-nos sempre, Deus quer dirigir a vida dos seus filhos através do Espírito Santo, o Espírito da verdade. A 4ª verdade é que Deus age poderosamente até nos pequenos detalhes. Agindo de modo contrário à natureza, aquelas vacas, aqueles animais, não fizeram qualquer tentativa de voltar para os seus bezerros, embora elas fossem, naquele trajeto, mugindo, chamando-os, cumprindo assim um sinal e confirmando que Deus realmente estivera afligindo os filisteus. Contrária à natureza de ficar com suas crias, essas vacas rumaram diretamente para a cidade de Bet-Semes, no território israelita. Acompanhadas, com certeza, ao longe pelos príncipes dos filisteus, esses animais direto rumaram para aquela cidade, uma cidade dos levitas. Retornando então para o contexto de Israel. Precisamos, querido amigo, estar sempre atentos às ações de Deus. Mesmo que elas pareçam pequenas e não tão importantes, a mão de Deus está sempre conosco, nos dirigindo. A 5ª verdade, então, é que Deus é a verdadeira fonte de alegria para todo crente. Nós vemos isso nos versículos 13, 14, 15 e 16. Os levitas daquela cidade de Bet-Semes estavam colhendo trigo, e eles foram surpreendidos com a chegada daquela carroça, sem ninguém a dirigi-la. Imagine só a situação. Mal sabiam eles que quem dirigia aquela carroça era o próprio Senhor. Levantaram os olhos e perceberam que se tratava da arca que estava sendo devolvida pelos filisteus. Aí romperam em júbilo, em grande alegria, e de imediato celebraram o Senhor. Sabe o que eles fizeram? Destruíram aquela carroça e com a madeira fizeram, então, um altar, uma fogueira e deram aquelas vacas em holocausto. Nós não sabemos nada sobre esse Josué de Bet-Semes, o local onde as vacas pararam, mas a alegria de todo o povo foi contagiante. Os príncipes dos filisteus, então, que estavam acompanhando aquele cortejo, viram aquela alegria de Israel ao receber a arca e foram embora satisfeitos, porque também eles perceberam que os seus sofrimentos cessariam. Os filisteus ficaram alegres porque devolveram a arca. Mas, por outro lado, o povo de Israel se alegrou muito porque na arca viam a presença de Deus, a arca voltava para o seu meio. Temos que nos lembrar sempre dessa verdade. Na tua presença, a plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente, conforme nos diz o Salmo 16, versículo 11. A 6ª verdade é que Deus deve ser honrado através da justa retribuição. Versículos 17 e 18. Nesses versos, nós temos a menção das 5 cidades que representavam todos os filisteus que enviaram oferta ao Senhor para que a praga ou a peste fosse interrompida. Novamente, é mencionada a oferta de cada príncipe. Então, foram 5 peças de ouro, semelhante aos tumores que atacavam os filisteus, e 5 ratos de ouro, semelhante àqueles animais que espalharam a peste bubônica entre os filisteus. A pedra sobre a qual colocaram a Arca da Aliança tornou-se então um marco na vida religiosa de Israel. Mas, como já dissemos em outra ocasião, a arca sem a presença de Deus poderia ser considerada uma simples caixa. Porém,
Estando Deus presente, ela simbolizava a presença santa de Deus entre o povo. Só em santidade podemos chegar ao Senhor. A sétima verdade é que Deus requer total santidade no relacionamento com Ele. Capítulo 6, 19 até 7, versículo 2. O relato desses versos é muito significativo, pois confirmam a necessidade da santidade. Inadvertidamente, os homens de Bet-Semes olharam para dentro da arca e foram mortos diante do Senhor. Foram mortos diante da presença santa do Senhor. Foram 70 os mortos por aquele ato inconsciente, inconsistente. Esse incidente se deu por duas razões. Primeira razão é que os israelitas não estavam espiritualmente preparados para receber a arca. E uma segunda razão é que Deus já havia determinado que só os sacerdotes de Deus entre o povo poderiam manusear a arca. Não era qualquer pessoa, não, que podia tocar na arca. E os israelitas já sabiam disso. Então eles foram desobedientes e por isso foram julgados severamente por Deus. Temos que perceber que o problema não era a arca. O problema eram eles com suas vidas despreparadas para a comunhão e a intimidade com Deus. Então, a providência que tomaram foi transferir a arca para a cidade de Kiriat Jearim, uma cidade que ficava nas fronteiras de Judá, Dan e Benjamim, uma cidade em que morava a família de Abinadab e o seu filho Eleazar, provavelmente uma família sacerdotal que descendia de um filho de Arão. Essa família, por sua vida correta, por sua vida honesta diante de Deus, continuou tomando conta da arca por mais 20 anos. Portanto, o que nós estamos percebendo é a necessidade de uma vida correta, justa diante de Deus. A lição que aprendemos nesse capítulo deve ser reafirmada. Somente aquele que se relaciona adequadamente com Deus tem o privilégio de desfrutar da sua presença abençoadora. A minha oração, querido amigo, é que você se relacione corretamente com Deus e possa desfrutar dessa presença abençoadora do Senhor. Muito bem, agora vamos para o capítulo 7, com seus 17 versículos. Nos versículos 1 e 2, vimos que a arca foi levada para a casa de Abinadab e lá ficou durante 20 anos. Certamente, durante esses acontecimentos, Samuel também estava já sendo preparado por Deus. Provavelmente já estava exercendo o seu ministério, mas de uma forma pública e oficial foi a partir desse capítulo, do capítulo 7, é que veremos Samuel exercendo todas as suas funções ministeriais. Então, vamos aos nossos comentários. O título que eu sugiro para esse capítulo é o seguinte: As bênçãos do arrependimento. Anote aí, esse é o título para o capítulo 7, dos versículos 1 a 17, as bênçãos do arrependimento. E a frase desafiadora, a frase que pode ser aplicada a nós e que deve servir de estímulo para a nossa vida cristã, pode ser expressa através da seguinte afirmação: somente quando nos voltamos a Deus em arrependimento, experimentamos as bênçãos divinas. Eu repito, essa frase é o resumo do capítulo 7 de 1 Samuel. Somente quando nos voltamos a Deus em arrependimento, experimentamos as bênçãos divinas. E nesse capítulo, nós encontramos 7 bênçãos que o arrependimento produz, que o arrependimento proporciona a todos aqueles que se voltam para Deus. A primeira bênção que o arrependimento proporciona, é um anseio de experimentar adequadamente a presença de Deus. Versículos 1 a 2. Nós já estudamos esses 2 versos na primeira parte do programa. Você deve estar se lembrando. Agora, nós queremos destacar um outro aspecto ainda referente a esses 2 versos. Os próprios israelitas, habitantes de Bet-Semes, para onde a arca foi enviada pelos filisteus, reconheceram que não estavam preparados para conviver com a presença santa de Deus. Inadvertidamente, 70 homens olharam para dentro da arca e morreram, conforme Deus já tinha estabelecido. Então, arrependidos... esse aspecto que eu quero mencionar. Arrependidos, eles chamaram os homens de Kiriat Jearim, os quais levaram a arca que ficou sob os cuidados de Eleazar, filho de Abinadab. Os israelitas, enfim, começaram a perceber que o segredo e o poder da arca não estavam na própria arca.
Querido amigo, o poder estava em Yahvé, que era simbolizado na arca, mas sobretudo estava simbolizada na arca a santidade de Deus em meio aos querubins. E por causa dessa santidade é que deveriam se relacionar adequadamente, usufruindo então da presença de Deus. Creio que nós precisamos dessa consciência para nos relacionarmos corretamente e adequadamente com Deus. Temos que nos lembrar da advertência das Escrituras em Hebreus 12. Segui a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A segunda bênção do arrependimento é atendermos o chamado para uma completa mudança de vida. Versículos 3 e 4. Aqui sim temos o início do ministério público de Samuel. Com toda a autoridade dada por Deus, ele conclamou os israelitas para uma mudança completa de vida. Samuel, o profeta e juiz, entra em cena pelo chamado de Deus numa hora de grande crise espiritual do povo de Deus. E a sua palavra foi muito objetiva, foi contundente. Tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi só a Ele, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. E no versículo 4, encontramos a reação do povo de Deus. Eles se arrependeram. Ah, querido amigo, é isso que Deus quer ver em nós. Eles se arrependeram. Podemos considerar esse acontecimento como um dos mais significativos daqueles dias dos juízes antes da monarquia. Sabe por quê? Porque ali realmente houve um avivamento espiritual. Durante muito tempo, o povo estava sem a presença de Deus, estava afastado dele. Durante muito tempo, estavam servindo os Balaíns e os Asterotes, isso é, deuses pagãos. Porém, aqui vemos o povo dando meia volta, jogando fora esses ídolos e voltando-se para Deus. Muitos cristãos deveriam ter a mesma atitude ainda hoje. Muitos estão com o coração cheio desses ídolos do pecado, do orgulho, da malícia, da avareza, do ódio. Não há lugar para Deus nos seus corações. Esses sentimentos entristecem o Senhor. Mas graças a Deus temos também o testemunho de muitos que têm mudado de vida, estão se voltando para Deus. A terceira bênção, então, que o arrependimento proporciona é termos símbolos que expressam adequadamente a mudança de vida. Versículos 5 e 6. Samuel foi enfático, queria todo o povo reunido em Mispá, um local já usado por Israel para grandes reuniões. Samuel foi conhecido como um profeta da oração, exatamente porque nessa sua primeira intervenção, ele se dispôs a interceder pelo povo, a orar em favor do povo. Hoje temos muitos cristãos como aqueles israelitas. São cristãos que estão servindo aos ídolos e deuses pagãos. São cristãos que estão afastados de Deus, procurando auxílio e ajuda no meio daqueles que são inimigos de Deus. Porém, o arrependimento que brotava no coração deveria ser demonstrado simbolicamente também. Eles confessaram a Deus os seus pecados, derramaram a água, simbolizando que estavam derramando o seu coração diante do Senhor, e jejuaram, demonstrando que nem mesmo a alimentação era mais importante do que a comunhão com Deus. E no final, no verso 6, se destaca que Samuel liderou os israelitas como juiz. Assim, o povo de Deus estava preparado para a vitória. E assim devemos nos preparar também, voltando-nos para o nosso Deus. A quarta bênção que o arrependimento proporciona é buscarmos em primeiro lugar o Senhor ao enfrentarmos os inimigos. Nos versículos 7, 8 e 9, nós percebemos que foi exatamente isso que os israelitas fizeram. Prepararam-se para a batalha porque ouviram que os filisteus estavam vindo contra eles. Mas prepararam-se de que maneira? Pediram a Samuel, o profeta da oração, que intercedesse por eles. Assim, estavam preparados, porque Deus então poderia agir. A quinta bênção que o arrependimento produz é dar-nos toda a liberdade para as ações poderosas de Deus. Versículos 10 e 11. Quando buscamos a Deus de todo o nosso coração, Deus se ocupa com as nossas causas. Vejam bem, os filisteus vieram à luta contra Israel, mas quem lutou e quem venceu a batalha foi o próprio Deus. Ele fez trovejar de tal maneira contra os filisteus que esses foram derrotados pelos israelitas numa grande e significativa vitória.
E então, em sexto lugar, a sexta bênção que o arrependimento produz é recebermos constantemente o auxílio e a paz que só Deus nos dá. Versículos 12, 13 e 14. Uma grande pedra foi colocada como símbolo e Samuel chamou de Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Os inimigos foram abatidos, não voltaram mais ao território de Israel durante todos os dias do ministério de Samuel. As cidades de Israel que haviam sido tomadas pelos filisteus foram todas restituídas. E assim, a casa estava em ordem novamente. Por quê? Porque Deus responde à nossa oração. Em sétimo e último lugar, a sétima bênção que o arrependimento proporciona é executarmos corretamente o ministério que ele nos concedeu. E aqui nós vemos um relato resumido sobre o ministério de Samuel. Ele julgava Israel. A cada ano fazia uma viagem de reconhecimento e voltava para sua casa onde havia um altar em que adorava a Deus. Ah, querido amigo, como é bom ter um homem de Deus que nos conduza nos caminhos do Senhor. Avalie a sua vida, avalie a comunidade onde você está. Que seja um homem de Deus a dirigir, a te ajudar a andar nos caminhos do Senhor. Que Deus o abençoe. Terminamos assim o nosso programa. Que Deus lhe dê a direção correta para uma vida cristã sadia. Um grande abraço e até o próximo programa.